Gente é central. Porque às vezes alguém abre a Bíblia buscando clareza e, bom, acaba saindo com mais confusão ainda. Pois é. O que a gente está vendo nas fontes de hoje, que são baseadas no curso bíblico ideal cristão, é um método que diz que o problema não é o texto. Uhum. A confusão vem da falta de um manual de instruções, digamos assim, e parece que esse manual tem 5 regras bem claras. Exatamente. Então, a nossa missão hoje é justamente desvendar essas regras, entender como elas propõem transformar uma leitura que pode ser confusa em compreensão de verdade. E o ponto de partida de todo esse manual, segundo as fontes, é algo que não dá para pular. É o reconhecimento da autoridade do livro que se está lendo. Certo. O material cita 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. É aquela passagem que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Ah, sim. Ou seja, a premissa é: este não é um livro qualquer. Ele tem um autor divino, tem um propósito. Se a pessoa não aceita isso, o resto do método meio que perde o sentido, sabe? É o primeiro passo antes mesmo de começar. Entendi. É como se, para aprender a jogar xadrez, você primeiro tem que aceitar que o cavalo anda em L. Não adianta questionar a regra. Você parte dela. Isso. E as fontes também trazem uma regra de ouro, bem prática. Não existe estudo bíblico sem a Bíblia aberta. Parece óbvio, né? Parece, mas não é. Acho que o ponto é que não dá para estudar com base no que você acha que o texto diz, ou no que você ouviu alguém falar. Tem que ser com o texto ali, na sua frente. Exatamente. E isso se conecta com uma passagem que eles destacam de Deuteronômio, que faz uma distinção muito interessante. Qual? Diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós. A ideia do método é focar no que foi revelado, no que está no texto. Ah, focar no concreto. Sim, não é sobre especular ou tentar adivinhar mistérios divinos. É sobre entender profundamente o que está escrito. É um trabalho de investigação do revelado, não de adivinhação do encoberto. Ok, então o terreno está definido. A Bíblia é a autoridade e o foco é no que está nela. Com isso estabelecido, vamos para a primeira regra do manual. Vamos lá. O método chama de ordem cronológica da revelação. A ideia, pelo que eu entendi, é que a Bíblia não é uma coleção de frases soltas. É uma história que se desenrola no tempo. Isso mesmo. E para entender essa história, você precisa ler do começo ao fim. Sim, a lógica é que a revelação foi progressiva. As fontes argumentam que não dá para entender o capítulo final de um romance sem ter lido o começo. Claro. Tentar entender, por exemplo, o conceito de ressurreição no Novo Testamento sem entender a história da queda do homem em Gênesis seria como chegar no final do filme e perguntar quem são essas pessoas. Faz sentido. Um evento leva a outro numa cadeia lógica. Criação, queda, pecado, morte. E só então a gente entende a necessidade de uma ressurreição que leva à vida eterna. É uma narrativa. O que eu achei fascinante é como as fontes usam um exemplo do próprio Jesus para validar essa ideia. O do caminho de Emaús. Esse mesmo. Eles citam Lucas 24. Jesus aparece para aqueles discípulos e, para explicar quem ele era, o que ele faz... Ele conta a história toda. Exato, ele começa lá atrás em Moisés e vem passando por todos os profetas, mostrando como a história toda apontava para ele. Quer dizer, o próprio personagem principal usou um método cronológico para explicar um enredo. É um ponto muito forte. Ele não pegou um versículo isolado. Ele contou a história inteira na ordem certa para que fizesse sentido. É como montar a moldura de um quebra-cabeça primeiro, sabe? Boa analogia. Você estabelece os limites, a forma geral da imagem, antes de tentar encaixar as peças no meio. Começar por Gênesis e ir avançando é construir essa moldura. Certo. Então temos a moldura cronológica. Mas que ferramentas a gente usa para trabalhar dentro dela? E aqui vem o segundo princípio, que eu acho que mexe com uma tensão que muita gente sente. Ah, sei qual é. A relação entre lógica e crença. O método diz que razão e fé caminham juntas. Isso me chamou a atenção porque a narrativa comum é que são coisas opostas, né? Ou você usa a razão ou você tem fé. Pois é, e o método desafia diretamente essa ideia. As fontes trazem uma citação de Isaías, capítulo 1, que é surpreendente. Qual? É uma passagem em que Deus diz ao povo:
vinde, pois, e arrazoemos. Em traduções mais modernas, seria algo como: venham, vamos discutir o assunto, vamos acertar as contas. Nossa! É um convite divino para usar a razão para argumentar. Isso vira de cabeça para baixo a noção de fé cega. A fonte está dizendo que Deus basicamente nos chama para uma conversa, para um debate? Em certo sentido, sim. Então, como o método encaixa a fé nisso tudo? Se a razão vem primeiro, qual o papel da fé? O papel dela é entrar em cena quando a razão atinge o seu limite. A visão do método é que a fé não é irracional, ela é transracional. Transracional. Gostei disso. Você usa sua razão para estudar o texto, a história, o contexto, para entender tudo o que for humanamente possível. A fé é o que te permite acreditar naquilo que, apesar de fazer sentido na narrativa, transcende a sua capacidade de comprovação. Entendi. A razão te leva até a beira do penhasco. A fé te permite confiar que existe uma ponte para o outro lado, mesmo que você não consiga ver todos os cabos de sustentação. A fé não ignora a razão, ela parte de onde a razão para. Essa ideia da razão ter um limite me faz pensar, e se a minha razão me leva a uma interpretação e a sua te leva a outra completamente diferente, usando o mesmo texto? Como a gente resolve? Ótima pergunta. Ele é chamado de "a Bíblia interpreta a si mesma". Exato, e essa é talvez a regra mais importante para evitar confusão. A ideia é que o texto funciona como um sistema de verificação interno. Um sistema de verificação. Isso. Se você encontra uma passagem que parece, sei lá, obscura ou contraditória, a resposta provavelmente está em outra parte do próprio livro. As fontes alertam que criar uma doutrina inteira com base em 1 ou 2 versículos isolados... É a receita para o desastre. Exatamente. É preciso dar um zoom out, olhar o quadro geral. Mas isso não pode levar a um raciocínio circular. Como alguém sabe que não está só escolhendo os versículos que confirmam a própria interpretação? O famoso cherry picking. Essa é a preocupação. E é por isso que o método insiste tanto no contexto. Não é só encontrar outro versículo que diga algo parecido. É preciso analisar o contexto do capítulo, do livro inteiro e até o contexto histórico-cultural em que foi escrito. Certo. Se a sua interpretação de um versículo numa carta de Paulo contradiz frontalmente o tema principal dos evangelhos e a lei de Moisés, a probabilidade de a sua interpretação estar equivocada é altíssima. O texto como um todo serve como um juiz. Faz sentido. E as fontes dão uma dica muito prática aqui, sobre as traduções. Ah, sim, essa é fundamental. Elas lembram que estamos lendo textos traduzidos do hebraico, aramaico, grego, e nenhuma tradução é perfeita. Então sugerem comparar diferentes versões da Bíblia em português. É uma ferramenta investigativa. Uma palavra que soa estranha numa versão pode ficar muito mais clara em outra, né? É quase como ter uma segunda opinião. Exato, às vezes a chave para entender uma passagem difícil está na nuance de uma única palavra. E comparar traduções te ajuda a captar essa nuance. Ok, então o método até agora parece um trabalho de detetive bem intenso. Seguir a cronologia, usar a razão, comparar textos. É exaustivo. É aqui que entra o quarto princípio, que muda um pouco o foco do esforço humano. Ele é chamado de o recurso divino. Sim, e ele funciona como um reconhecimento da nossa limitação. O método afirma que, por mais esforçado que seja o estudante, a compreensão plena depende de uma ajuda externa, ou melhor, interna. As fontes descrevem essa ajuda como vinda do Espírito Santo, que no texto é chamado de Consolador, aquele que ensinaria todas as coisas. A lógica é simples. Se o Espírito Santo inspirou a escrita do livro, ele é o mais qualificado para iluminar a nossa mente para entendê-lo. Então é uma parceria. O estudante faz a parte dele, o trabalho braçal de pesquisa. E o Espírito Santo age como um guia, um tutor que acende a luz naquelas salas mais escuras do texto. Certo. Exatamente, mas as fontes tomam o cuidado de não apresentar isso como mágica. Isso levanta uma questão importante sobre o livre-arbítrio. Ah, claro. A iluminação não é algo que acontece à força, sabe? Não anula o seu pensamento crítico. O texto é claro ao dizer que o ser humano pode resistir a essa ajuda. É uma colaboração que exige consentimento. Espera um pouco.
para ilustrar isso, as fontes dão um exemplo de Ananias e Safira. Sim, Mas essa é uma história sobre um casal que mente sobre o preço de um terreno e morre. sim. Como isso se conecta com o estudo da Bíblia? Parece um pulo meio grande. À primeira vista, parece mesmo. Mas a conexão que as fontes fazem é muito específica. O texto em Atos 5 diz que Pedro pergunta a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ah, entendi. Eles não mentiram para Pedro. Mentiram para o Espírito Santo. Eles resistiram ativamente à guia da verdade. O exemplo é usado para mostrar, de forma dramática, que essa interação com o divino é real e que a colaboração não é automática. Nossa. Existe uma escolha ativa de aceitar ou rejeitar essa iluminação, seja em questões financeiras, como no caso deles, ou na busca por entendimento do texto. Entendi. A história serve como uma prova de conceito de que essa interação é uma via de mão dupla e que a resistência tem consequências. Exato. É o quinto e último princípio. Agora sim. E o material já avisa de cara. Nem tudo pode ser lido literalmente. Existe um código, uma linguagem simbólica que precisa ser decifrada. Exato. E este princípio é onde a teoria vira prática de verdade. Ele oferece as ferramentas para executar a autointerpretação e a comparação de escrituras. Certo. O curso divide os exemplos em 3 categorias para nos ensinar a usar esse decodificador bíblico: promessa, profecia e figura. É um tutorial, então. Basicamente um tutorial de como decifrar os símbolos usando a própria Bíblia como chave. Vamos detalhar esses exemplos porque eles são o coração do método. O primeiro é a promessa, usando Gênesis 3.15, onde diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o curso já afirma de cara que a serpente é Satanás. E como ele justifica isso? Buscando a tradução em livros escritos séculos até milênios depois. Isso mesmo. Ele cita Apocalipse 12, que identifica a antiga serpente como o diabo, e a carta aos Hebreus, que conecta a morte de Cristo à destruição do diabo. Certo. O método conecta esses 3 pontos, super distantes no tempo, para criar uma única linha narrativa. Mas, peraí. O curso está usando um versículo do Apocalipse, escrito lá por volta de 95 depois de Cristo, para definir o que a palavra serpente significava em Gênesis, um texto cuja origem é de mais de 1000 anos antes. Sim. Isso não é uma reinterpretação anacrônica? Ler um significado muito posterior num texto antigo? O que aquela serpente significava para o autor e para os leitores originais de Gênesis? Essa é a crítica fundamental que a análise histórico-crítica faria. Exato. Ela diria que estamos impondo uma teologia cristã tardia a um texto hebraico antigo. Só que, dentro da lógica do método do curso, isso não é um problema. Não é um problema. Pelo contrário, é a prova da tal didática progressiva de Deus. O significado completo da serpente em Gênesis só seria revelado séculos depois. A revelação se desdobra ao longo da própria Escritura. Entendi a lógica interna. O segundo exemplo é a profecia de Isaías 7,14, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui a conexão parece mais direta. Bem mais. O curso aponta para o Evangelho de Mateus, que cita essa mesma passagem e diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Exato. Aqui a conexão é explícita. O próprio autor de Mateus está usando o método de autointerpretação. Ele está dizendo para o leitor: olha, aquele evento antigo não era isolado. Era uma seta apontando para este momento aqui. Entendi. Não do palco. E o terceiro exemplo, a figura ou tipos, sombras, símbolos. O caso clássico é o Cordeiro Pascal do livro de Êxodo. O curso argumenta que todo aquele ritual do sacrifício do cordeiro na Páscoa, judaica, apontava para o verdadeiro cordeiro. E para provar, ele de novo constrói uma ponte textual. Cita João Batista chamando Jesus de Cordeiro de Deus e o apóstolo Paulo dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Esse conceito de tipo é central, então. Totalmente. Ele redefine todo o sistema cerimonial do Antigo Testamento. As leis, os rituais, o templo, nada disso é visto como um fim em si, mas como uma grande maquete, uma sombra de uma realidade maior que seria revelada em Cristo. O Cordeiro do Êxodo é um tipo. E Cristo é o antítipo. E segundo essa lógica, uma vez que a realidade chega, a sombra se torna
obsoleta. E para deixar tudo isso ainda mais sistemático, o material entrega o que aí chama de tabelinhas de conversão. Nossa, Pois é, então é quase um dicionário de símbolos. Isso é incrível. Transforma algo que parece místico, subjetivo, em uma técnica quase mecânica de tradução. exatamente. É a ferramenta final do decodificador. Me pareceu muito boa para amarrar tudo. Sim, ela resume bem o processo. Primeiro, você segue a ordem cronológica para montar as bordas, ter uma visão geral. A moldura. A moldura. Depois, você usa sua razão e fé para começar a juntar as peças do meio, vendo os padrões. Quando uma peça não encaixa, você consulta a imagem na caixa. A própria Bíblia se interpretando. Exato, para te guiar. E durante todo o processo, você conta com uma ajudinha de quem desenhou a imagem, o Espírito Santo, para te dar aquele estalo sobre onde uma peça difícil se encaixa. É uma ótima síntese. E algo que dá credibilidade ao método, eu acho, é que o organizador do curso, o professor Ramon Zazati, faz questão de dizer que não inventou nada disso. Ah, sim, isso é importante. Ele afirma ter apenas organizado o conhecimento vindo de muitas fontes e professores sérios. Não é uma fórmula mágica nova, mas a compilação de uma sabedoria antiga. Exato. Isso posiciona o método como parte de uma tradição de estudo. E no fim das contas, todo esse esforço de montar o quebra-cabeça, segundo as fontes, aponta para uma única direção. Certo? Elas concluem com a citação de João 5,39, onde Jesus diz: "Examinem as Escrituras, e são elas mesmas que testificam de mim." O objetivo final de todo o método, de todo estudo, segundo o próprio texto, é encontrar a figura central que a imagem do quebra-cabeça revela. Fica aqui um pensamento para fechar. A gente falou bastante sobre essa parceria entre o esforço humano e a iluminação divina. Se a compreensão depende tanto do nosso trabalho de detetive quanto da nossa abertura para essa ajuda, isso levanta uma questão interessante sobre o resultado final. O que pesa mais na balança da compreensão? A técnica apurada de alguém que domina os 5 princípios, mas talvez não esteja tão aberto, ou a sinceridade de alguém que busca com menos técnica, mas com uma disposição genuína para ser ensinado. O que acontece quando um desses dois elementos, o esforço ou a abertura, está em falta? A própria conclusão do material diz que esta foi só uma apresentação bastante resumida para despertar interesse num estudo mais profundo.